Em vídeos anteriores aqui do canal eu tenho falado que para ter um bom som é preciso ter boas referências, assim você consegue saber como é o som que você quer ter e ir atrás desse som. Para te ajudar, hoje eu fiz uma lista com 10 contrabaixistas que eu acho que vale a pena você conhecer, 10 contrabaixistas da música que a gente chama de erudita, ou de música clássica, ou música de concerto. Oi pessoal, meu nome é Alexandre Piazza e nesse canal eu te ajudo a tocar contrabaixo acústico melhor. Antes da gente passar para a lista, eu quero falar algumas considerações. A primeira coisa é que essa lista não é uma lista de os 10 melhores contrabaixistas, os 10 contrabaixistas que têm o melhor som. Não, são só 10 contrabaixistas que eu acho que vale a pena você conhecer e vale a pena você ouvir. Também vale a pena falar que não é uma lista que está organizada do melhor para o pior ou algo do tipo. São recomendações para você conhecer e eu tentei organizar de uma forma mais cronológica, assim, os baixistas mais antigos primeiro e os mais atuais no final. E você pode chegar no final do vídeo e pensar, pô, ele não botou nenhum brasileiro nessa lista, nenhuma brasileira nessa lista. A ideia é essa mesmo. Hoje a ideia é falar de baixistas de fora do Brasil e quem sabe no futuro fazer um vídeo só falando dos brasileiros e das brasileiras que tocam contrabaixo acústico. Uma das primeiras, se não a primeira gravação de contrabaixo acústico erudito solo feitas na história do contrabaixo acústico foi feito por ele, pelo Sergei Koussevitzky. E é justamente por isso que eu botei ele aqui na lista, porque a partir dessa gravação a gente consegue ter uma pequena noção de como era o contrabaixo acústico há quase 100 anos atrás. O Koussevitzky compôs várias peças para contrabaixo, solo, com piano, com orquestra, concertos para contrabaixo. Além disso tudo, ele ainda era regente de orquestra, era um regente muito famoso na época dele, mas infelizmente ele deixou pouquíssima coisa gravada. A gente tem algumas peças gravadas. O concerto dele, por exemplo, ele não gravou inteiro, ele gravou só o segundo movimento, eu acho. Então é uma pena, mas é o que a gente tem. O Gary Carr, que agora já tem 80 anos de idade, talvez tenha sido o baixista mais influente da época dele, quando ele estava assim no auge, ali nos anos 60, 80, e ele tentou popularizar muito o contrabaixo. Ele é uma pessoa bem conhecida por isso, por estar popularizando o instrumento na época como um instrumento solista, como fazendo gravações, fazendo concertos. E é por isso que eu botei ele aqui na lista. É muito fácil encontrar gravações dele, tanto antigas quanto novas, no YouTube, no Spotify. Tem muita coisa do Gary Carr. E eu acho interessante ouvir as coisas do Gary Carr quase como pelo mesmo motivo do Koussevitzky, assim, quase que uma ideia de um caráter histórico, assim, ouvir para saber como o contrabaixo soava nos anos 60, 80, por ali. Principalmente porque ele usa muito glissando, ele usa um vibrato bem amplo, assim, bem largo, e eu acho que é por isso que já não tá mais assim, hoje em dia a gente não toca mais tanto assim. Mas o Gary Carr é sim um nome super famoso, é um nome que você precisa conhecer, você precisa ouvir as gravações dele, e é isso aí, por isso que tá aqui na lista. Assim como o Gary Carr, o Thomas Martin também tá vivo, e também é um nome que foi muito importante ali na década de 80, por ali, para divulgar o contrabaixo como instrumento solista. Assim como o Gary Carr, ele também gravou bastante coisa, também é bem fácil de encontrar gravações do Thomas Martin por aí. Inclusive ele ainda faz vídeos para o YouTube. Eu pessoalmente gosto mais do som do Thomas Martin do que do Gary Carr, mas isso pouco importa, isso é só a minha opinião. Se você gosta mais do Gary Carr, não tem problema nenhum. Inclusive se você gosta mais de um ou de outro dessa lista, escreva aí nos comentários qual você gosta mais, quais vocês já conheciam, quais não conheciam, ou se faltou botar algum nome na lista. O importante é que você ouça as coisas que eu estou falando aqui, procure saber esses nomes, procure conhecer esses nomes e crie uma base de como é o som que você acha que é mais legal para você conseguir procurar trazer o teu som para esse lado. Ou seja, cada um deve ouvir e chegar no seu próprio veredito do que é melhor, o que é pior. Se você vê aqui os vídeos do canal, você provavelmente já ouviu falar desse quarto lugar aqui, que é o François Rabat. E o François Rabat é uma pessoa que trouxe muitas novidades para o contrabaixo acústico, tanto na área de técnica, ele tem aquele sistema de posições que eu particularmente acho bem legal, e também trouxe novidades para o instrumento, o espigão Rabat. Ele sempre tem composições também que são bem inovadoras, assim, e ele foi um baixista também bem importante nos anos 80, assim como os outros anteriores. Inclusive eu já fiz um vídeo só para explicar o sistema de posições do Rabat. Se você quiser ver, depois de assistir esse vídeo aqui, você pode clicar lá e continuar aprendendo. Eu gosto bastante das composições do Rabat e das inovações que ele trouxe, e eu acho que vocês vão gostar também. O Rinat Ibragimov, ou Ibragimov, foi um baixista, foi o principal contrabaixista da Orquestra de Londres. Infelizmente ele sofreu um AVC em 2014 e parou de tocar contrabaixo, não conseguiu mais gravar coisas, e em 2020 ele morreu por causa da Covid. Mas ele gravou algumas coisas, inclusive tem vários vídeos dele no YouTube,
E eu sou particularmente assim conectado com esses vídeos porque foram as primeiras referências que eu ouvi na época que eu comecei a tocar contrabaixo, estava começando a sair YouTube e aí eles já tinham botado esses vídeos na internet e eu gostava muito de assistir esses vídeos. Eu acho que ele tem uma técnica impecável, a musicalidade dele é incrível e eu acho que é uma pena ele ter parado de tocar, infelizmente. A Christine Hook também é uma dessas pessoas que já gravou várias coisas para o YouTube, então provavelmente se você está aí procurando sobre contrabaixo acústico, você já caiu em algum vídeo dela. Ela é professora no Mozarteum, que é um instituto onde as pessoas vão para aprender música clássica na Áustria, e ela tem um papel de divulgação ativa, assim, muito forte na divulgação do contrabaixo acústico. Por isso que ela faz esses vídeos, por isso que ela toca por aí, tem gravações dela, tem coisas bem legais que vale a pena você ouvir, tem videoaulas também, é bem legal. Tá gostando desse vídeo? Não se esquece de clicar em curtir e de compartilhar ele com alguém. E você também pode se inscrever aqui no canal e assim quando eu botar vídeos novos o YouTube vai te avisar e você pode vir aqui assistir. O próximo nome da lista talvez seja, para mim, o contrabaixista que toca mais bonito assim da história do contrabaixo, pelo menos até agora, que é o Bojo Paratzik. Ele é professor de contrabaixo na Alemanha e na Suíça e até hoje para mim é uma referência assim. Eu sempre procuro ouvir as gravações dele, ver os vídeos. Ele também é bem ativo no Instagram, às vezes ele faz postagens bem interessantes sobre afinações de contrabaixo, a adaptação de peças que são de outros instrumentos para o contrabaixo. Ele faz quartetos também. Esse também é um vídeo que você talvez já tenha visto, que é da Pantera Cor-de-Rosa. Eu acho que se você escreve contrabaixo acústico no YouTube, a primeira coisa que aparece é esse vídeo dele tocando com os alunos a música da Pantera Cor-de-Rosa, de que o arranjo foi ele que fez. Eu acho que ele tem uma técnica assim incrível, o vibrato dele, a sonoridade que ele tira do contrabaixo são assim de invejar. Eu tenho inveja quando eu escuto o Bojo Paratzik tocando porque eu acho incrível. O contrabaixista venezuelano Edson Ruiz não podia ficar de fora dessa lista, porque eu acho que ele tem muita expressividade ao tocar, acho que ele bota o coração nas peças que ele toca, é sempre muito bonito ouvir as gravações do Edson Ruiz. Ele foi a pessoa mais jovem a entrar na Orquestra Filarmônica de Berlim com apenas 17 anos. E eu tô conectado pessoalmente com o Edson Ruiz porque antes de eu me formar, no meu último semestre na graduação na Alemanha, ele deu um workshop lá em Saarbrücken e foi muito legal, eu pude tocar para ele. Ele pôde também me dar ideias de como melhorar meu som, como melhorar a interpretação que eu estava fazendo para a peça que eu toquei no meu recital de formatura. O Edson é uma pessoa incrível e ele realmente tem um sonzão, assim, ele realmente toca muito bem e ele sempre pensa assim, em coisas legais para te falar, para te ajudar. É uma pessoa incrível e um baixista excelente. Eu sei que 10 baixistas, 10 pessoas somente, é muito pouco. Então eu vou botar aqui nos comentários mais contrabaixistas que eu acho que vale a pena conhecer, que ficaram de fora da lista no vídeo. Então eu vou fazer um comentário com esses baixistas aí. No fim da lista eu botei alguns baixistas que são mais jovens, mas que ainda assim eu acho que já tem um som muito legal que vale a pena a gente conhecer. A Mi Kung-sung é uma baixista contrabaixista coreana, da Coreia do Sul, que tem 30 anos de idade, mas já ganhou vários prêmios internacionais. E no ano passado, 2023, acabou de lançar um CD, o seu primeiro CD solo. Nesse CD ela gravou compositores como o Bottesini, o César Franck, o Paul Hindemith e outros compositores também que escreveram peças para contrabaixo solo. Também não é difícil encontrar vídeos dela tocando no YouTube. Eu espero que você goste do som dela porque eu acho que é muito legal também. E por último na minha lista está o Xavier Foley, ou Xavier Foley, que é um contrabaixista dos Estados Unidos. E eu coloquei ele na lista porque eu acho as composições dele, ele tem composições para contrabaixo solo, ele é bem ativo no Instagram, que eu acho que são muito legais, assim, ele usa harmônicos, muitos harmônicos naturais, harmônicos artificiais, ele tem um jeito de tocar muito particular e as composições me agradam muito. Essa foi a lista dos baixistas que eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Como eu falei, ela não está em nenhuma ordem, ela não são os baixistas mais importantes, os melhores baixistas, os melhores sons, nada disso. São 10 baixistas que eu acho que vale a pena você conhecer. Se você conhece todos eles, parabéns, você é um nerd do contrabaixo. E se você não conhece, vá conhecer, vá ouvir esses baixistas. Eu espero que essa lista te ajude a se manter motivado a estudar contrabaixo acústico. E falando em estudar contrabaixo acústico, se você quer estudar contrabaixo sem sair de casa, eu estou abrindo vagas novas para aulas online. Se você quer saber mais informações, é só escrever para alexandrepiazzacontrabaixista@gmail.com. Se você quer saber quais são as peças eruditas mais pedidas em audições para orquestra e para faculdades, esse tipo de coisa, eu fiz um vídeo sobre isso, eu acho que você vai achar bem interessante. É só clicar e continuar assistindo. Valeu, pessoal, e bons estudos!